Já vai começar, a conversa é boa, as ideias aparecem, a gente ri no caminho. É que tá no ar, é que tá no ar, onde você estiver, na TV ou no celular. É isso aí, Rec Lovers. Começa mais um Rec na Nova Brasil. Hoje, dia 3 de março, Marcela Tavares, hein? Segundo Márcia Sensitiva, o pior dia do ano, viu? Por quê? Porque vai rolar um eclipse hoje. Ela disse que hoje é um dia bem conturbado. Ou seja, evite conflitos, porque segundo a nossa diva Márcia Sensitiva, o negócio pode ficar estranho hoje, no dia 3 de março. Mas se você pensar, assim, pelo lado positivo da coisa, já passou, né? Por quê? Porque ela falou que é o pior dia do ano. Então, é logo no comecinho do ano. Aí aconteceu ali um 3 de março, você não brigou com ninguém, passou, os outros dias vão ser bons. Pior dia do ano. Deixa eu ver o que pode ser. Tem um conflito aí. Irã, né? É um negocinho ali que tá tendo, né? Tem um conflito aí. pontual Tem um monte de CPI rolando aí. Gente, mas que é isso, hein? Tem um monte. Olha, hein? eu acho que se a Netflix pega e faz um reality show dessas CPIs em tempo real, cara, desculpa, não ia ter pra Big Brother, não ia ter pra Fazenda, ia ser bom demais, hein? Se a Nova Brasil, se a Netflix resolve fazer essa CPI, quem você acha que ia ser o roteirista? Ah, não sei, gente. Quer dar um palpite? Começa com A? Não, que isso, gente, palhaçada. Olha, Mas, ó, tem, deixa eu Copa falar. do Tem a Copa do Mundo que tá chegando, né? O primeiro jogo do Brasil é dia 13 de junho, se eu não me engano. Eu não sei. Se eu não me engano, é 13 de junho, que aí cai num sábado. Ou seja, amigos, a gente que fica ali esperando um dia pra gente falar, vamos trabalhar porque tem um negócio de um jogo. Você nem torce, nem sabe o que é futebol. Mas quer arrumar uma desculpa ali pra não trabalhar. O primeiro jogo é sábado e à noite. Ou seja, não vai rolar uma folguinha. Ó, eu acredito que a seleção vai performar bem, viu? Você acha? Acredito que porque a gente tá com o técnico, né? Mas aí a questão, a nossa jogadores. convidada com certeza entende muito sobre futebol, Total, né? total. Assim Já como jogou, eu. né? Assim como eu, a gente entende muito. Mas sabe o que eu acho? Será que o Neymar vai ser jogado lá? Como é que chama? Escalado? Convocado. Eu acho que vai. Eu acho que o Neymar é um cara importante pra seleção. Acho que nem tanto jogando, sabe? Mas eu acho que ele é bom de impõe um elenco. respeito ali, Ele né? é bom de elenco, tá? É tipo uma Argentina jogar sem o Messi. Dá uma enfraquecida. Agora, se põe esse nome ali, Neymar, que já ganhou diversas vezes como o melhor jogador do mundo, que tem esse respeito lá fora, mesmo que ele caia, mesmo que não sei o que lá, mas a gente tem esse nome, esse peso, Neymar. Tem. Ó, então, eu tô torcendo. Pra fechar, próximo final de semana também começa a Fórmula 1. Ah, é, gente? Voltou pra Globo, né? Saiu da Band e voltou pra Globo. Exatamente. Temos um piloto lá, o Bortoleto, que não é ainda o ano dele. Tipo, não vai rolar ainda pro Brasil. O ano dele, assim, não tá numa escuderia que talvez vá brigar pelo título, mas a gente já volta a ter alguém para torcer na Fórmula 1, que o brasileiro gostava bastante. Né? De Fórmula 1. Agora, vamos trazer a nossa primeira Deixa eu só dar uma notícia ruim aqui pros nossos ouvintes e como é que chama a pessoa que está assistindo? Telespectadores. Internauta, no caso. Mas eu gosto de telespectadores porque eu fiz a escola com o Raul Gil. Então, eu sei que telespectadores. Infelizmente, chegou o mês de março, que não tem nenhum feriado, gente. É triste, eu sei, não chora, vai ficar tudo bem, mas não tem feriado esse mês. Em compensação, mês que vem, abril, tem 2 feriados, então calma. A gente vai sobreviver hoje, o dia 3 de março, que é o dia lá da Márcia Sensitiva, e calma que os feriados vão chegar. E só para fechar, só para lembrar que no mês de março, mais uma notícia que não é muito boa. No mês de março também começa o aniversário da galera de Ares, né? Meu Deus do céu. É minha mãe, tá? A minha mãe, e ela assiste, então já começa pedindo desculpa. Pessoal, ótimo. Aqui, nossa convidada é gente linda, maravilhosa. E se eu soubesse que ela era tão linda assim, pessoal, eu nem tinha vindo. Ia deixar você tocar aí, porque é tanta beleza aqui pra minha cara. Você é bonita, você é chata. Não, mas aí, ó, eu olhando pra ela, eu entendo uma coisa, que Deus tem suas preferências. Ah, vai falar que não. Na hora que ele fez ela, tava inspirado, caprichou. Na hora que me fez, foi rabiscando ali um rascunho e falou, vai. Timing, né? Tempo, vai logo. Vai, ainda bonita, inteligente, palhaçada. Você é bonita, só é muito pequena. Vai caçar o serviço. Aqui, deixa eu falar pra você.
Essa convidada é maravilhosa e eu vou apresentá-la para vocês, porque presta atenção, ela é influenciadora, empresária e palestrante, e ela une comunicação, estratégia e liderança na sua trajetória profissional. Ela é formada em jornalismo, rádio, TV e internet, em artes cênicas. E ela compartilha nas redes sociais o seu dia a dia dinâmico de trabalho, viagens e bastidores de empreendedorismo. Ela é fundadora das agências Zaya Comunica e Marketing com Jaleco. Ela atende clientes com foco em posicionamento, autoridade e crescimento de marcas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Georgia Freire. Arrasou, meu Deus! É a primeira pessoa que acerta, hein? Eu já fiz curso, fiz telecurso 2000 durante um ano para poder apresentar. E você não me perguntou antes, hein? Viu, e acertou, menina? parabéns. Qual que é a origem do teu nome? Alemão. É o tremado ali, é difícil, ninguém Menina, acerta. se você visse como é que esse Freire escreve, eu já começo te fazendo uma pergunta. O que é mais difícil? O que foi mais difícil na tua vida? Empreender ou aprender a escrever o seu sobrenome? Aprender a escrever o sobrenome, É complicado. Soletra aí pra galera que tá assistindo, porque eles não estão vendo o seu nome. Eu acho que não dá pra ver na minha ficha também. Como que soletra o seu sobrenome? F-R-O, com trema no O. E tem gente que nem sabe o que é trema. Tem gente que nem sabe o que é, mas os dois pontinhos. H-L-I-C-H. Eu tenho que pensar até hoje como é que escreve. Mas eu já soletrei isso tantas vezes, todo dia eu soletro, então... É porque é difícil, né? É difícil. Do jeito que você lê, para você chegar num Freire, você fala assim, gente... Mas... Não, é difícil. E Geórgia também já não é muito comum, Geórgia então... é lindo. Já é difícil. É lindo. Mas... E como é que começou a sua carreira, assim? Porque hoje você tem bastante seguidor nas redes sociais, o que te torna uma pessoa super relevante. E como que é você adaptar o seu trabalho de hoje para as redes sociais e trazer essa rotina do teu dia para as pessoas se interessarem pelo que estão vendo e pela Geórgia? É um desafio, né? Porque eu me conheço como empreendedora desde sempre, assim. Eu sempre gostei de ter ideias, de criar negócios. Eu nunca fui muito de... Nunca trabalhei como CLT, nunca tentei, assim, um emprego mais formal, porque eu sempre gostei de criar e tudo. E a rede social, ela pode ajudar e atrapalhar nesse processo, né? Então, a gente tem que entender como usar isso a nosso favor. Eu acabei tendo uma rede social mais expressiva, de números, não só pelo meu trabalho, mas também porque eu já participei de um reality show, então isso trouxe, né, um pouco de um público. O meu noivo também é cantor sertanejo, então ele traz um pouco dos seguidores dele. E eu tenho muita consciência de onde vêm esses seguidores e eu tento aproveitá-los da melhor maneira. Mas a minha rede social tem o foco do meu trabalho, então eu não tenho foco de ser influenciadora para fazer publicidade de outras marcas, até faço algumas, mas elas têm que se conectar muito com o meu estilo de vida, porque hoje a minha rede social é para mostrar os meus negócios, então eu preciso também entender até que ponto a minha vida pessoal vai agregar e não talvez atrapalhar esse meu objetivo como empreendedora, né? Mas você soltou assim, eu fiz um reality show e a galera ficou meio perdida. Você fez de férias com... Não. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Foi com o atual, foi o Power Couple. E, cara, sabe uma coisa que eu tava pensando? Você fez o Power no ano de 2021. Quem estava apresentando o Power? Adriane Galisteu. Foi o primeiro da Adriane. Que eu ia te falar, se fosse 2020, você ia ter feito a última edição com o Gugu, né? Não, foi... Teve a edição do Gugu, daí eles pararam 2 anos depois do falecimento do Gugu, e aí eu fui o primeiro com a Adriane. E como é que foi, assim, pra você? Porque, assim, pra você que também não sabe, a Geórgia, ela é casada com o Thiago, da dupla Taeme. Ele é noiva, Thiago, né? Noiva ainda. Vamos casar. Juntou, já tá casado. Você vai convidar a gente pro casamento? Posso convidar. Obrigada. A lista ainda tá aberta. A gente sabe que a gente ama comer comida de casamento. Então, aqui, ele é Thiago mesmo ou não? Não, o nome dele real é Guilherme. Que a Taeme tem que ter um Thiago, né? É porque a dupla já existia, Foi né? a Mar Sensitiva, certeza. Pode ser. Certeza que a Mar Sensitiva falou, tem que ser Thiago. Aí você é casada com o Thiago da dupla Taeme Tá casando, vai casar. Tá ali nos preparativos. Isso. Com o Thiago. Isso. E aí, por conta do trabalho dele, vocês foram pro Power Couple. Exato. E, cara, você ama muito ele, então, né? Porque se o universo do reality show não tem nada a ver com você. E você aqui nos bastidores falou pra gente que você não iria pra outro reality show se te chamassem. Você abdicou desse tempo ali da tua vida, por mais que a gente estivesse no meio de uma pandemia, mas você tinha a tua vida, teu tempo, a sua privacidade, pra poder viver aquele momento ali que foi importante
Acabou sendo importante para você também, mas na ocasião era mais importante para ele, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente tinha 1 ano de relacionamento. Isso torna as coisas mais difíceis ainda, porque a gente também não tinha intimidade para saber o que ia acontecer com o outro dentro de um reality, né? Agora a gente já tem quase 6 anos de relacionamento. Agora a gente já se conhece. Quando ele fica nervoso, ele faz isso. Quando eu tô estressada, eu faço aquilo. Naquela época ainda era muito recente. Então, eu acho que o meu maior receio era ter algum conflito com ele ali e expor aquilo. Não só para o público que eu não conhecia, mas para a família mesmo, né? Você expor aquela pessoa, né, naquele lugar. E aí, quando chegou o convite para a gente, eu entendi que seria interessante para ele estava na pandemia, estava sem shows e tudo, mas também não iria atrapalhar a minha vida naquele momento, que era um momento em que as coisas estavam lentas, paradas, né? Estavam devagar, a gente não tinha coisas presenciais. A gente conversou muito, ele estava passando por uma depressão ali, num processo sem show, e a gente também entendeu que aquilo seria positivo para ele, aquele envolvimento todo, né? E aí aceitamos. Não foi, assim, um planejamento estratégico para minha carreira, foi pensando na dele, mas eu também sou uma pessoa que gosta de experiências. E eu sei que a experiência de um reality show, ela é uma coisa que poucas pessoas têm esse privilégio de viver. Podem viver isso. Eu enxergava, assim, o reality como quase que um estudo científico, sabe? De como que você... Um estudo do comportamento humano. Como é que essas pessoas se comportam lá dentro, sem ter notícia, convivendo. Assim, você pensa que parecem uns ratinhos de laboratório, né? Sim. E aí tem um diretor que pensa dinâmicas, que pensa situações. Então, para mim, também era uma oportunidade de, nossa, ter uma experiência completamente diferente na vida. E aí, a gente foi por causa disso. E o Power Couple, o Emerson, ele não entende muito de reality show, não, assisti, né? É o reality de casal. Só que, assim, ali ainda você dá uma, abre aspas, sorte, fecha aspas, porque tem os quartos que tem o banheiro. Se você for uma pessoa ali benquista pela galera, você sempre vai ficar num quarto ali que tem o banheiro, que vai usar só você e o seu namorado, seu marido, enfim. Agora, você imagina uma fazenda que é 2 banheiros só para 50 pessoas. Não dá. É uma coisa meio desesperadora. Eu acho que você também conviver com... No Power são o quê? 12 casais? 10 casais? Eu acho que eram 13 casais. Começou. Imagina você conviver com esse tanto de pessoas que você nunca viu na vida e que, obviamente, você tem afinidade com outras pessoas, mas com outras você não tem nenhuma afinidade. Sim. E você é obrigado a conviver com aquela pessoa ali. Cara, a tua saúde mental tá muito bem, né? Não, sim. E é impressionante que até hoje, assim, tem coisas que eu reclamo do dia a dia que eu me lembro. Aquilo, de alguma maneira, também faz você valorizar as coisas que você tem aqui fora, sabe? Uma coisa besta, assim, comida. Claro que a gente não passava fome lá dentro, imagina, tava tudo certo. Mas não era o que eu queria comer, Sim. Tinha as coisas definidas não tinha ali, não tinha uma pizza, não tinha um sushi, não tinha a hora que eu quisesse. Então, às vezes, eu tô aqui fora falando, nossa, eu posso escolher o que eu posso comer, sabe? Eu posso sair do banho de toalha, não precisa ficar aquela coisa de tentar se esconder enquanto você se troca. Então, tem muita coisa que você só percebe quando você perde, e aí no reality é um certo recorte de algumas coisas que você perde, sabe? Sim. Do poder de decisão. Eu lembro de aquele despertador tocava alto e você tinha que levantar na hora. E hoje, não, toca o despertador, mais 5 minutos. Às vezes o nem controle, toca o despertador, exatamente. Tudo bem, né? Essa experiência no reality, por exemplo, como é que ela te ajuda no trabalho que você desenvolve agora? Porque você ajuda a fortalecer, criar marcas no digital, que pode ser um influenciador, por exemplo. Também. Como é que essa experiência pode agregar no direcionamento que você vai passar para esse pessoal? Eu acho que o reality me ensinou muito sobre comportamento humano e sobre como a audiência te vê. Porque tem uma expectativa de como você está sendo visto e existe uma realidade, né? Então, às vezes, você tem um recorte e você acredita muito naquilo que você acredita que está transmitindo e não é aquilo que chegou nas pessoas. Então, isso acontecia com a gente. A gente achava que tinham alguns protagonistas dentro do reality que, quando eu saí, eu vi que os protagonistas eram outros. Mas que a gente não estava no ambiente que aquelas pessoas estavam. Então, hoje, construindo marca é uma coisa que eu sempre falo com os empresários e tudo. Às vezes, aquela opinião, ela é uma opinião sua, é a forma como você está enxergando a sua empresa, porque você criou aquilo, é quase um filho, então, mas não é a forma como o seu público está enxergando. Então, a gente precisa alinhar essa expectativa e realidade. Isso, acho que o reality foi uma escola, assim, para mim. E hoje eu tento sempre passar para as pessoas, você acha que a sua marca é uma marca premium, está sendo vista, mas de repente ela está sendo vista como uma marca popular. A gente tem que alinhar alguma coisa. Ou reposicionar a sua marca, ou de repente você precisa aceitar que talvez o seu negócio esteja num outro lado, né? Então, esse conhecimento de público é bem importante. E quem ganhou essa edição? Desculpa. Foi a Mari e o Matheus. Eles não estão mais juntos. Mari e Matheus. Agora é de férias. Agora é de férias pros... Agora é de férias pro ex, que eles foram. Eles não estão...
várias pessoas se pararam depois. E a gente está assim, isso foi em 2021, né? Isso. Hoje a gente está em 2026 e a gente vê um reflexo de um Brasil completamente diferente de 2021. Que bom ou que ruim, depende do ponto de vista que você olha, né? Eu acho que você olhando do ponto de que em 2021 a gente viveu o resquício de uma pandemia, é ótimo o momento que a gente está hoje. Com certeza. E que ruim o momento econômico que a gente está vivendo, que infelizmente está uma lástima a economia do nosso país. Hoje é muito difícil empreender no Brasil. Já foi mais fácil ou ainda dá? Ainda tem um jeito? Eu acho que a gente tem 2 pontos. A gente tem uma vantagem hoje que é a rede social, porque eu acho que ela dá mais palco pra gente. Então, você consegue empreender através das redes sociais com um recurso financeiro, às vezes, menor, que antigamente, para você fazer uma publicidade, você tinha que pensar num comercial de uma TV, de uma coisa fera, assim. Né? Exatamente, contratar uma pessoa. Hoje, se você tem uma dedicação ali, um tempo, e consegue criar seus conteúdos estratégicos, você consegue divulgar o seu negócio. Mas eu acho que, do ponto de vista econômico, sem sombra de dúvidas, é mais difícil. Além de ter uma série de barreiras que fazem todo dia você se questionar se você quer continuar empreendendo, de barreiras legais mesmo, e taxas, e impostos, e uma série de coisas que é um desafio para a gente, né, conseguir passar por isso, eu acho que a gente também tem até um problema, às vezes, de time, de conflitos geracionais, porque as gerações elas estão muito diferentes uma das outras, e antigamente, né, as gerações elas demoravam mais para trocar esse comportamento. Hoje em dia, a cada 2, 3 anos, você tem uma nova geração com comportamentos diferentes, então é muito difícil os jovens, às vezes, entrarem nessas empresas, entenderem essa dinâmica, e você colocar esse jovem, às vezes, para ser liderado por um outro jovem, também é um conflito. Então, acho que hoje a gente tem, por causa da internet, alguns desafios a mais também. Porque a internet é um fator muito positivo, que se a gente pensar em 2005, a gente não imaginava que a gente teria essa proporção, a gente não imaginava que uma pessoa poderia viver da internet, mas tem os ônus também, que a gente estava conversando ali nos bastidores, das coisas ruins que a internet trouxeram. E, infelizmente, não tem uma pessoa para ponderar. Né? Não tem uma pessoa que chega e fala assim, gente, não, isso aqui tá errado, isso aqui não pode, sei lá, igual um condomínio, né? Você tá multado porque você fez isso, porque você colocou o lixo antes do horário. Uma regulação, assim. Exatamente. Mas que é muito bom, né? Porque hoje a gente pode ir pra lá falar e às vezes a gente vai ser ouvido, às vezes não, mas tem um palco espaço, ali, né, para qualquer pessoa. Se uma pessoa tá... Tem alguém assistindo a gente que está pensando em gerar um conteúdo no digital, encontrar uma personalidade no digital para posteriormente conseguir monetizar isso. Qual que é o direcionamento que você daria para essa pessoa? Eu diria que hoje em dia, se você quer se tornar um produtor de conteúdo, né, viver da sua audiência e do espaço que aquela sua rede social gera, eu diria para começar por um nicho. Porque a gente tem muitas hoje, pessoas, né, que falam de tudo e poucas pessoas que falam de tudo, elas têm realmente um destaque. Agora, se você olhar para um nicho, então, por exemplo, o nicho agro, se você é uma pessoa que se identifica com isso, tem um universo fortíssimo ali do universo agro, de marcas, de roupa, de vestuário, de tudo que quer patrocinar essas pessoas. Aí tem outros, nicho de maternidade, você que é mãe, né? Um nicho fortíssimo também. Então, todos esses produtos que envolvem a maternidade, focar de repente nesse lifestyle, eu diria para tentar não falar sobre tudo, para tentar olhar para um universo, porque assim você vai ter mais espaço para crescer e também para atrair marcas. Porque a gente já não está num momento em que todo mundo pode ser influenciador e todo mundo vai se bancar com isso, né? Já foi esse momento também, a gente já está numa decrescente dessa curva. Então, a gente já teve um momento em que qualquer pessoa ali com 10, 20 mil seguidores estava conseguindo fechar marca, e as marcas só investiam nisso. Hoje, as marcas já entenderam que isso não está revertendo tanto também, que esse influenciador precisa ter credibilidade. E para ter credibilidade, é melhor você ser especialista num assunto. Então, focar num nicho. Eu diria para ir para esse caminho. E o que foi que te motivou a fundar as suas agências? Posso chamar assim, sim, né? Sim. O que foi que te... Sei lá, você falou assim, eu preciso disso por conta disso.
Eu comecei pela Marketing com Jaleco, ela é mais antiga. E a Marketing com Jaleco foi exatamente o poder do nicho, assim. Porque ela é uma agência só para a área da saúde. Então, a gente atende dentro da Marketing com Jaleco profissionais autônomos, médicos, fisioterapeutas, enfim. Mas também hospitais, clínicas, indústria farmacêutica. Eu vim de uma família da área da saúde. Então, eu sou a única ovelha colorida da família ali. Todo mundo é profissional da saúde, de jaleco branco. Enfim, eu fui para um outro lado. Em algum momento quase foi ou... Nunca quase fui. Não. Sempre, assim, não gosto de sangue, nada a ver comigo. Mas eu também observava neles uma dor de, assim, entender que os meus pais, eles precisaram começar a entrar nas redes sociais, não sabiam como, vem de uma outra geração. Meu irmão, que é médico, não gosta muito da coisa, mas também sentia que precisava. Então, eu vi que a dor deles era um reflexo da dor da área inteira, do setor inteiro. Eu falei, não, eu preciso ter uma solução que venda esses profissionais da saúde, porque tem um objetivo de venda ali, né, de vender consultas, enfim, de vender esse serviço, mas ao mesmo tempo que tem a ética médica, que a ética médica é muito específica. Então, eu comecei com essa oportunidade de ver que um setor inteiro tinha uma dor e que ao mesmo tempo tinha um bloco muito grande de profissionais da saúde que não estavam dispostos a tudo no marketing. Então, queriam ter esse cuidado com a regulamentação, né? Então, a Marketing com Jaleco veio daí. E depois a Zaya veio de um público que eu não estava atendendo. Então, a Zaya a gente atende mais perfis criativos. Então, tem produtores de conteúdo, empresários, lojas, marcas, é mais amplo. E aí foi um pouco de, eu tinha um público de rede social ali que consumia os meus conteúdos, que não eram da área da saúde e eu não tinha nada para vender para eles. Então, eu precisava ter um serviço ali para também conseguir vender para essas suprir, pessoas. Né? Exatamente. Para outra galera. E você falou sobre os profissionais da saúde que, por mais que não precisem, mas precisam aparecer. Sim. E agora você me levantou uma questão interna aqui. Porque realmente, né, você às vezes está em uma cidade diferente, você precisa de um médico, você vai buscar referência. Aí você vai onde? No Doctoralha. Tem 3 avaliações, você fala, deixa eu procurar o Instagram desse médico aqui. Só que eu imagino que, não com a nova geração, porque a nova geração de médicos e profissionais da saúde, eles já crescem com essa veia da internet, mas os mais antigos são mais limitados a isso, porque não cresceram ali no meio, né? E aí, como que se convence um profissional desse que é importante ele se mostrar para trazer mais benefícios para ele e para as pessoas que vão ser atendidas por eles, né? Normalmente, esse profissional, assim, os que têm mais idade aí, mais de 50 anos, principalmente, que vieram de uma geração, já tinham seu nome, não precisavam disso e hoje precisam, eles chegam em mim já com essa resistência quebrada, eles já entenderam que precisa. E aí, normalmente, já são anos em que eles perceberam no número de agendamentos, no faturamento deles, que as coisas estavam caindo, que de repente chegaram outros profissionais da mesma especialidade na cidade e foram tomando esse espaço. Então, eles chegam em mim já com essa consciência de que eles precisam. O que acontece? A Marketing com Jaleco ela é muito focada no ponto ético. Então, o meu padrão de público é um público que não é nativo do digital, mas sente essa necessidade. Porque aquele profissional que gosta, que faz dancinha, que tem mais facilidade, que brinca mais, ele não é o meu público-alvo exato, porque ele vai fazer por conta. Ou ele vai comprar um curso de marketing e vai seguir fazendo. Então, o que chega em mim é aquele que não gostaria de precisar, sabe que precisa. Tipo o Dr. Moretti, da novela da Helena, exatamente, né? exatamente. Ele sabe que precisa, então ele quer o caminho mais correto do ponto de vista dele. Legal isso. E qual que é as redes sociais, por exemplo, mais propícia para quem está querendo gerar um conteúdo que não é necessariamente a dancinha? Eu sei que o TikTok não é uma rede social só de dancinha, essa ideia já passou, né? Mas para quem está começando uma trajetória agora e escolhendo um assunto, um tema, como você sugeriu, qual que você acha que é a rede social que ele deveria investir logo de cara? O Instagram ainda é a mais ampla, ainda é a mais democrática do ponto de vista de estilos de público. Então, a pessoa não diz que o Instagram não entrega? O Instagram ele não vai entregar para desconhecidos em quantidade, mas quando a gente está falando de uma pessoa que precisa vender um serviço e não quer ser influenciador, a gente não precisa olhar para o número de visualizações, a gente tem que olhar para as pessoas certas. E aí o Instagram ainda nos permite chegar nas pessoas certas. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, porque os números do Instagram, eles também massageiam um pouco o nosso ego, né? Então, eu olho, eu postei um vídeo ali, deu pouca visualização. Eu acho que deu errado, mas se ele me trouxe 2 clientes, ele foi um ótimo vídeo. Às vezes, o meu vídeo furou super a bolha, mas não me trouxe cliente nenhum. Então, a gente precisa também saber ler esses números. E o Instagram, ele vai conseguir, às vezes, menos número do que o TikTok realmente, mas um público mais certeiro. Então, se o
objetivo é reverter na venda de um serviço, na venda de um produto, o Instagram ainda é mais interessante. Agora, por exemplo, tem uma onda muito grande de CEOs, empresários que começaram a querer aparecer. Gerar conteúdo. Né? Gerar conteúdo dessa marca pessoal, porque a gente tem João Adib. Gente, ele é um gênio, né? Ele é maravilhoso. É um gênio, ele é o garoto propaganda da marca dele. É tipo o velho da van. Exatamente. Porque por mais que você não goste do velho da van, ele é um gênio. Exatamente. Elon Musk, a gente tem vários, né? Mark Zuckerberg, vários rostos que ficaram... Tem até um que outro dia, eu não sei nem como é que ele tá agora, mas ele foi preso outro dia. O cara da Ultra Farma, o Sidney Oliveira. Sidney Oliveira. Também teve, que também era o garoto propaganda da marca dele. Exatamente. Então tem muito empresário vendo esse movimento que hoje em dia, principalmente a nova geração, ela precisa de um rosto para se conectar, né? Então isso fortalece muito a marca. E aí tem muitos empresários que chegam para mim e dizem, não, o Instagram da minha marca já é um sucesso, já tem não sei quantas unidades, mas eu preciso do meu agora. E aí, de repente, o Instagram dele era fechado, tinha 200 seguidores, a gente começa um trabalho. Daí, às vezes, para essa pessoa é o canal do YouTube, por exemplo, que vai ser mais indicado, ao invés do Instagram, porque no YouTube, de repente, ele vai conseguir falar mais. Se ele vende franquias no YouTube, ele pode fazer algumas sketches, algumas entrevistas com outros empresários para que ele ganhe autoridade. Então, precisa entender o formato, né, de cada um. E agora que você não está mais só no segmento dos profissionais da saúde, aparece muita gente sem noção atrás de você? Tipo assim, a pessoa que não tem nenhum propósito, mas que fala, ai, Georgia, ó, eu quero ficar famoso, me faz acontecer, mas eu não tenho nada para te dar em troca. Porque hoje as redes sociais, eu sempre costumo falar isso, virar um influencer é o que em 1995 era para as meninas que queriam ser paquitas. Virou uma profissão onde tem muita gente que se sai bem, que sabe desenvolver aquilo, um propósito ali dentro, mas tem gente que não sabe o que é, não faz ideia, só quer estar ali pelo glamour e pela falsa ilusão de se ganhar muito, né? E a economia criativa, a gente está colocando os influencers dentro dessa linha, é nova, é pouco mais de 10 anos. É, super novo. É uma linha recente, ainda está em formação, né? Sim, sim. Eu acho que o mais sem noção, assim, que chega é aquela pessoa que quer se tornar um influenciador, mas nem tirou aquela ideia do papel. Porque eu acho que o influenciador, ele também tem muito de você já ter aquela organização no seu lifestyle, né? Na sua rotina. Já tem uma área de atuação. Exatamente, ela já tem aquilo naturalmente, né? Então, às vezes, a pessoa que é dançarina lá, ela já dançava dentro de casa desde criança. Tem um pouco disso, né? Dessa vida mesmo. Uma habilidade. Exatamente. Então, quando chega, por exemplo, um dono de uma marca, chega pra mim e diz, a marca não tem nem Instagram, tá tudo certo? Porque a marca a gente vai criar tudo do zero, juntos e tal. Agora, quando chega um influenciador e diz assim, eu quero ser influenciadora, você faz uma reunião estratégica para mostrar os serviços e a pessoa fala, não, eu não tenho nem rede social, ou eu não tenho um vídeo, ou eu pergunto, tá, mas sobre o que você quer falar? Não sei. Não sei. Aí é muito difícil, porque o influenciador, ele tá ligado com a rotina da pessoa. Você já chegou a agredir uma pessoa dessas? Não, agredi não. Mas já não aceitei muitos clientes, isso assim. Um chacoalhão, assim, eu dá vontade de dar. Porque aí, cara, se você não tem uma afinidade com o tema, se você não tem vontade de postar, se você nunca testou um formato, mesmo que sem estratégia, não tem o que eu possa fazer por você, porque tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma essência ali tem que ajudar, tem que ajudar ela a ajudar. Ó, você que está acompanhando a gente agora no digital, a gente vai para um break, daqui a pouquinho a gente volta. Você vai ficar com um vídeo onde a Georgia dá justamente essas dicas para você que tá no início da sua jornada. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco a gente volta e fala muito mais. Nem só de vídeo muito produtivo se faz venda. As pessoas querem ver a vida real. Eu tô gravando esse vídeo aqui durante uma viagem, aqui na Bahia. Não para vender a pousada nem o destino, mas para mostrar que, além da minha marca, existe uma pessoa com um lifestyle, com vontades, com rotinas, com descanso. Conteúdo real pode ser o processo de um projeto, o dia a dia do seu escritório, mas também pode ser a atividade física que você faz, a série que você está assistindo ou algum momento simples da sua vida. Quando alguém acompanha esses conteúdos, não está só buscando informações, está criando familiaridade. E familiaridade gera confiança. Marcas que mostram só o escritório até impressionam, mas marcas que mostram vida geram conexão. E conexão não se força, ela se constrói aos poucos, com verdade e presença. Me conta aqui nos comentários, o que da sua vida você ainda não mostra? Estamos de volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Georgia Freire, influenciador, empresário e palestrante. E o nosso segundo convidado, que ajudou a construir a marca mais valiosa do Brasil e se tornou uma referência quando o assunto é transformar empresas em ícones culturais.
ex-CMO do Itaú, foi eleito 6 vezes o profissional de marketing mais admirado do país. É fundador e CEO da All-In, ou All-In, como é que a gente pronuncia? All-In. All-In. Como eu vi só um L, eu fiquei meio... É isso mesmo, é uma L só. É uma casa de estratégia criativa que une alma e inteligência para reenergizar marcas e hoje também atua como Transformation Partner da agência Dojo. É um prazer ter você com a gente aqui, meu amigo Eduardo Tracanella. Obrigado. Prazer é meu. Ó, como é que tá a vida pós-Itaú? Porque, assim, é a marca mais valiosa do país. Você teve uma... Quantos anos? 16 anos, 17 anos? Eu passei passei quase 20 anos. 20 anos à frente. E liderando a marca por uns 10 anos. Uma marca absurda. Você fez reality show, você fez Copa do Mundo, você fez premiado em Cannes, os maiores festivais do mundo. Como é que tá a vida após Itaú? Cara, eu acho que tem uma adaptação que é bastante interessante de viver, sabe? Assim, eu tô feliz por estar vivendo essa possibilidade, que é de você viver a vida executiva por muito tempo, né? Você constrói uma espécie de uma alma executiva, né? E depois você poder viver o lado empreendedor, né? Que é um lado que eu vivia dentro da empresa, vamos dizer assim, mas é totalmente diferente quando você pode experimentar fora, né? Então tá sendo muito interessante, cara. Eu fiquei tanto tempo cuidando da mesma marca, né? Embora num mercado super volátil, super complexo, enfim. Ou seja, não faltou emoção, né? Não faltou coisas novas para fazer. Mas é muito legal você agora poder pegar toda a experiência e usar para construir outras marcas, né? Então tá sendo muito entusiasmante, cara, assim, de poder pegar... O que eu brinco sempre é que parece que eu corri... que eu treinei para uma maratona com água no pescoço, sabe? E agora quando você ganha muito preparo e muita experiência. E agora quando você pode aplicar isso para outras marcas, de outros segmentos, que estão em outros momentos, é fascinante, cara. Então, que bom que eu estou vivendo isso. Que bom, tá sendo uma experiência muito legal. Você ficou quanto tempo, perdão, no Itaú? Eu fiquei em torno de 2 décadas, assim, na área de marketing do Itaú. Você chegou a me ligar para me cobrar ou não passou? Não, provavelmente eu devo ter instruído alguém a te cobrar gentilmente. Né? Entendi. Mas, assim, é tanto tempo cuidando de um lugar só, né? Não teve uma hora, assim, quando você se desligou e falou assim, gente, está na hora de buscar o Itaú na escola? Gente, será que o Itaú já trocou a fralda? Aquele negócio, assim, de cuidado. É natural, né? É natural. Você acaba, quando você fica muito tempo num lugar, acaba que a sua vida se mistura com aquilo, né? Então, óbvio que tem um período, vamos dizer assim, de construção desse novo momento. Um desmame. De um desmame. e acho que isso é um processo natural que acontece... em qualquer setor da nossa vida, na verdade, quando você faz muito tempo alguma coisa, né? Mas, por outro lado, você depois consegue fazer esse desmame, como você disse, e acho que é isso mesmo, você começa a ver a beleza disso, a beleza de experimentar outras coisas, de trabalhar em outras marcas, Então, eu estou vivendo isso, na verdade. Eu acho que agora eu já estou no período, já passou o desmame, eu estou no período agora de curtir um pouco mais. De êxtase, vamos dizer assim, de experimentar coisas novas. Ô, Jorge, você que está fazendo esse trabalho com marketing de influência e direcionando pessoas, vivendo isso na pele, como é que você analisa, por exemplo, uma trajetória do Itaú? Vou pegar uma trajetória do Itaú, que são 20 anos de história e que ela se confunde com o início da economia criativa, por exemplo. O Tracanella pegou várias mudanças, fortalecimento da televisão, o surgimento do reality show, fortalecimento... Acho que eu vivi todos os ciclos, né? Viveu todos os ciclos. Você consegue olhar para uma trajetória de uma marca como essa e aprender e não vou dizer replicar, porque cada história tem suas nuances, sim, suas belezas. Mas você consegue aprender com uma trajetória dessa, por exemplo? Sim, eu acho que é uma lição, porque assim, quando a gente fala de Itaú e dessas big marcas, né? A gente entende que se o Itaú precisou se inovar, repensar o seu marketing ao longo do tempo... Quem somos nós para não fazer isso também, né? Então, às vezes, a gente pega pequenas empresas que têm pouco tempo, que têm 5 anos, mas às vezes já estão muito acomodadas naquele processo e têm resistência de pensar em algo novo. E aí, quando você mostra, não, mas olha o Itaú, com a credibilidade que tem, talvez sem precisar se colocar numa posição tão desconfortável e sempre se coloca, né? Então, a gente usa sempre isso, assim, como
como um direcionamento. E dadas as suas devidas proporções, é muito mais fácil uma empresa menor inovar, porque o Itaú tem uma série de questões que não pode colocar em jogo. Aí tem compliance, tem hierarquias, é muito mais complexo do que uma empresa, de repente, de um único dono, de um empreendedor, com 2 pessoas no time. Essa empresa pequena é muito mais fácil de você arriscar e, às vezes, ver resultados na prática, né? Então, com certeza. Sabe uma coisa que eu acredito bastante e que acho que vale para qualquer tamanho de marca, de qualquer segmento, que é o seguinte, né? Pelo menos foi o que eu aprendi, né? E que agora eu tento replicar em outras marcas também, que é, eu acho que a construção de uma marca é uma maratona, tá? Então, é legal você ter a visão de longo prazo, você saber o que você quer construir, aonde você quer chegar. De alguma forma tem o caminho definido, embora tenha uma série de variáveis que você não controle, tá? Se você só corre essa maratona, principalmente nos dias de hoje, a sua marca morre de irrelevância. Porque enquanto você está correndo a maratona ali, tem um monte de coisa rápida acontecendo. Se você ignorar isso e ficar só no seu objetivo central, você morre de irrelevância. Agora, se a sua marca, ao mesmo tempo, ela for uma marca, vamos dizer assim, memezeira, sabe? Que quer pegar tudo que está acontecendo e incorporar, que eu chamo das corridas de 100 metros nessa maratona, você morre de exaustão e não chega no final. Nem tudo é pra você, né? Nem tudo é pra você. Então, eu acho que, cara, para qualquer marca, seja uma marca gigante, seja uma marca menor, uma marca de uma pessoa, uma marca de uma empresa, você ter o equilíbrio entre a maratona e os sprints que você vai dar, né, que na verdade são as apropriações de tensões culturais, de oportunidades que acabam aparecendo. Eu acho que quando você atinge esse equilíbrio, a sua marca tem tudo para dar certo e ser saudável, sabe? E uma marca, ela, nesse mundo bem louco que a gente vive hoje de internet, de todo mundo se posiciona e se você não se posiciona, você é isentão. A marca, ela precisa se posicionar. Perfeito. Ou ela ainda pode ser isenta ali e nadar em todos os lados? Olha, eu acho que não tem espaço nenhum hoje para uma marca continuar forte e relevante se ela não tiver ponto de vista. E mais do que ter esse ponto de vista, ela exercer esse ponto de vista, né? Você diz em todos os assuntos, eu estou falando assim, por exemplo, político. A gente vive um ano de sucessão presidencial e tal. É que eu acho, cara, que quando você não se posiciona, você está se posicionando nos dias de hoje. Nos dias de hoje é assim, não falar, se você não se posiciona, as pessoas se posicionam por você, posicionam você por você, né? Então, eu acho que, claro, as marcas precisam pensar muito a forma de se posicionar, quando se posicionar, quando não se posicionar. Agora, é inevitável que você precisa assumir um ponto de vista nos dias de hoje, né? Não tem mais como. Você precisa, eu acho que as marcas precisam ter a coragem de perder algumas coisas, né? Então, tem marcas que se posicionam e perdem consumidores. Você não vai agradar todo mundo, né? Você não vai agradar, você precisa entender. As marcas precisam saber o que elas morreriam pelo quê? Elas perderiam clientes pelo quê? Elas perderiam negócios por quê? Elas precisam lidar com isso, porque hoje ninguém controla as narrativas, né? Nós, pessoas, não controlamos, as marcas muito menos. Então, eu acho que marcas mornas, né, não vão sobreviver aos dias de hoje, sabe? Ao mundo de hoje. Mas de novo, a marca precisa se posicionar sobre tudo. É porque a gente tá falando sobre isso especificamente e não tem como não lembrar agora da Havaianas no final do ano, falando, no início do ano, né? Vamos começar o ano com o pé direito, justamente no momento onde direita e esquerda estão no embate. Não vamos começar o ano. Não vamos. Mas aí, ó, minha pergunta é o seguinte, por exemplo, nesse caso, Emerson, não sei se, de repente, falar de política para a marca que talvez não milite muito, se isso é bacana. Na época do amigo secreto da minha família, e a Havaiana já estava comprada, gente. Mas a minha pergunta é o seguinte, tá, ok, uma marca não pode ser morna, as marcas têm personalidade cada vez mais e tal, mas será que precisa se posicionar sobre todos os assuntos, ainda que aquilo efetivamente não tenha muito a ver com o seu objeto de atuação? Eu vou te explicar melhor meu ponto de vista, tá? Porque a resposta é não, tá? Eu acho que as marcas, elas devem ter um ponto de vista sobre as coisas, tá? E política é uma delas, talvez a mais difícil delas, mas tem uma série de outras, né? Isso não significa que as marcas tendem o tempo inteiro exercer esse ponto de vista como uma militância, por exemplo. Eu acho até que esse não é o melhor caminho, principalmente num mundo tão polarizado quanto o que a gente vive, tá? Porém, as marcas, elas precisam aprender cada vez mais a viver nesse mundo, tá? Porque, por exemplo, eu não acho que no caso da Havaianas, a Havaianas teve a intenção de fazer algo
com militância política. Na minha opinião, não. Foi um subterfúgio criativo que acabou sendo conduzido por uma narrativa externa para esse caminho. Você acha? Eu acho, mas é a minha opinião, tá? Sim. Mas, enfim, e o ponto é que você não controla o que as pessoas vão dizer sobre a sua marca. Isso é o mais irrelevante, sabe? Você não controla o que as pessoas vão achar do que você fez ou do que você deixou de fazer. Então, é muito importante as marcas terem convicção, sabe? Elas terem consistência, elas terem coerência, elas discutirem os temas para saber qual é o ponto de vista delas, mesmo que ela não externalize esse ponto de vista. Então, eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, porque, querendo ou não, a gente não sabe exatamente, né? Mas querendo ou não, você vai acabar se vendo como marca em narrativas que você não pediu para entrar, que você não controla. E não adianta entrar em pânico numa situação como essa, sabe? Então é importante você ter o seu ponto de vista claro, de novo, mesmo que você não externalize o tempo inteiro. Mas é importante você saber no que você acredita como marca, sabe? Eu tô lembrando da Copa do Mundo, acho que foi a Copa que aconteceu no Brasil, que algumas marcas como a Fiat, que falou vem pra rua, a maior arquibancada do Brasil, e Johnny Walker com o Gigante acordou, que botaram campanha na rua, que não tinha nenhum cunho político, até porque hoje, por exemplo, é muito mais fácil alguma coisa que você falar ter um cunho político, porque a gente vive um momento inflamado, onde só se fala disso. Mas naquele momento não era assim, e as campanhas foram pra rua e foram lidas de maneira diferente, né? Tanto a Fiat com Vem Pra Rua, que na verdade era vem assistir a Copa na rua, e de repente teve aquelas manifestações lá que começou com 30 centavos, não sei o quê. A própria Johnny Walker. Como é que não sei que não tem uma receita, porque as situações são diferentes, mas como é que você consegue ter uma tranquilidade? Aí quando eu falo você marca, e falo você personal brand, você influenciador. Como é que você consegue surfar uma onda como essa? Porque às vezes é pro bem, como foi nessas duas campanhas que eu citei, mas às vezes nem tanto. Como reverter isso e trazer para si de uma forma positiva uma viralização que inicialmente talvez não tenha sido o que você imaginou? É que eu acho que aqui vale aquilo de que nem tudo é para todos. Então, eu acho que se a sua marca não tem valores bem definidos ainda, que é muito comum numa marca mais júnior, mais iniciante, eu não surfaria a onda. Eu prefiro perder a onda do que surfar errado, se acidentar e acabar a marca ali. Porque hoje em dia, do jeito que está inflamado, você pode perder completamente a mão. E não só na política, mas em bandeiras, questões raciais, machistas. Às vezes você faz um posicionamento que aquilo acabou com a sua marca para sempre e acabou com o rosto do dono da marca também. Então, eu tomaria bastante cuidado com relação a isso. Agora, eu acho que essas coisas, assim, por exemplo, se a pessoa entendeu que a sua narrativa foi político e você perdeu o controle, infelizmente uma fatalidade acontece, você tem que tentar, né, voltar e refazer aquele posicionamento. Agora, eu iria muito mais para o lado de valores. Quais são os valores inegociáveis da sua marca? Isso toda marca deve ter desde o início, até marcas pessoais mesmo, até os influenciadores têm que ter. O que é inegociável para mim? Então, às vezes você vê uma marca, por exemplo, que ela está muito mais ligada a questões raciais. É porque aquele é, de repente, o primeiro valor dela. E daí uma outra que não se posiciona em relação a isso, talvez tenha outros valores, talvez o valor da sustentabilidade fale muito alto. Só que eu acho que você tem que ter muita clareza, porque, cara, se o seu valor é sustentabilidade, tudo dentro da sua empresa precisa ser sustentável. Você não pode ser hipócrita também de falar isso e, de repente, tá cheio de tapete de animal no seu escritório. Exatamente. Então, tem que ter coerência. Então, eu acho que, assim, na hora de surfar uma onda, tem que ter muita clareza. Se aquele valor é inegociável e estava na marca desde o início, vai ser muito fácil você surfar a onda, porque você vai estar toda... aquela credibilidade vai estar toda com você. Agora, se não é, deixa passar e surfa a próxima. Eu acho também. Eu acredito muito no que ela trouxe. Assim, para mim é consistência, sabe? Coerência. Se você constrói isso ao longo do tempo, com relevância, você está no caminho certo para construir sua marca. E cada história é uma, né? Como você disse, as crenças são diferentes, os valores são diferentes, mas é importante a marca ter suas crenças, ter os seus valores, ter os seus pontos de vista, né? E, Traca, chega agora na tua consultoria, dojo ou dojo? Não, eu vou te explicar, cara. Eu tenho é como se eu tivesse um disco de dois lados, tá? Tem um lado que é onde eu atuo como consultor, como advisor de marcas e de empresas, que é a all-in. All-in não é all-in, é all-in porque é alma mais inteligência. Sim, não é de tudo, né? Que no fundo, cara, quando eu fui fazer um substrato de tudo que eu sempre acreditei, apliquei para a construção de marca, é um pouco isso. Ou seja, a busca pelo equilíbrio entre marcas que se conectam emocionalmente e racionalmente com as pessoas, né? Eu acredito muito nisso como um poder de uma marca, né? Então, a consultoria, ela entra muito aqui.
A ideia é a gente ajudar marcas a se reenergizarem, se potencializarem, aplicar um pouco do que eu aprendi na vida corporativa e construindo a marca do Itaú para outras marcas, né? E recentemente, cara, semana passada, eu anunciei uma parceria com a Dojo, né, que é uma agência brasileira, tem 4, 5 anos, ela nasceu social e digital first, né? Então ela tem um DNA de tecnologia muito forte e de entendimento da cultura muito forte. E eu me aproximei deles ao longo do tempo e a gente acabou anunciando essa parceria que tem como objetivo, assim, eu aprender coisas que eu não sei fazer tão bem com eles, que talvez essa veia, né, de criatividade mais digital, por exemplo, e eles terem em contrapartida o meu apoio para pensar na construção de marca e nos projetos de comunicação de um jeito talvez mais ambicioso, mais amplo, que é um pouco do que eu aprendi a fazer na minha carreira, né? Então, eu brinco que eu sou consultor na Win e sou construtor na Dojo. Né? Então, na Win eu sou mais um advisor que acabo potencializando os times de marketing e na Dojo eu vou começar a atuar agora, vamos dizer assim, numa entrega maior, mais ampla, enfim, que inclusive está ligada a campanhas, a comunicação, a projetos de mais longo prazo com marcas. Hoje, olha, eu já forçando intimidade com você. Arrasou, tá ótimo. Sabe que eu estava me lembrando aqui que eu fui ler a sua apresentação e eu falei que você é formada em jornalismo e artes cênicas. Por que você optou em não ser uma Helena do Manuel Carlos e se consultar com o Dr. Moretti? Na verdade... Porque você tem um diálogo uma fala muito boa, muito clara, você é muito bonita, a televisão gosta disso. Por que você não... Na verdade, assim, eu te falei, né, no início que eu sou de uma família inteira da área da saúde e eu sou de São Borja. Cheio de Dr. Moretti. Cheio disso aí, E eu sou de São Borja, que é uma cidade fronteira com a Argentina, no interior do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu comecei o meu caminho profissional com assim, eu não quero ser nada que as pessoas são aqui, mas não por uma resistência, só por não me identificar. Então, lá na minha cidade eu tinha profissionais da saúde, veterinários, advogados, engenheiros, e eu sabia que eu não queria fazer aquilo, eu queria uma outra coisa. Então, quando eu saí, comecei a estudar no Rio, depois vim pra cá, a artes cênicas começou muito como uma coisa de quero experimentar algo diferente, não era exatamente o ser atriz. E aí eu amava aquilo, me formei primeiro em artes cênicas, mas eu queria sempre fazer uma certa gestão daquilo, sabe? Todos os cursos que eu fazia, quando eu via, eu estava do lado do diretor, por exemplo. Quando eu via, eu estava do lado do produtor. E daí eu não entendia por que mandavam uma van para um e outra van para outro, por que essa van não passava lá e isso se tornaria mais econômico. Eu não conseguia ficar naquele meu universo de artes cênicas, assim. E aí depois, enfim, eu me formei em rádio, TV e internet, depois me formei em jornalismo, eu fui fazendo um monte de faculdade, fui terminando as faculdades. Mas quando eu vim aqui para São Paulo, eu estudei numa casa que chamava Casa de Artes Aguinaldo Silva, do Aguinaldo Silva roteirista. Comecei a me enfiar lá dentro. Quando eu vi, eu estava diretora da casa. Foi meu primeiro lugar de empreendedorismo. A empresa não era minha, era do Aguinaldo Silva. Mas eu me tornei diretora de lá. Então, fazia toda a parte de gestão administrativa, de coordenação pedagógica, de planejamento. E aí, no início da pandemia, é que eu saio dali e foco só na parte de marketing, né? Mas eu acho que a atuação, ela era um pouco restrita para mim. Ela era um papel muito único. Eu gosto dessa coisa de conseguir ter um olhar do todo, sabe? E aí troquei de Mas frente. Nunca? Não, fiz coisas, fiz comerciais, fiz alguns filmes, algumas coisas assim lá no início, mas não foi o lugar que eu mais me identifiquei. E mais para frente também, você não se vê aí nesse lugar ainda? Não, porque eu acho que assim, eu acho que o universo da atuação você tem que estar muito focado naquilo. Eu acho que não tem espaço para você ser muitas coisas. Eu acho que hoje em dia até tem, mas eu acho que assim, você tem que ter tanto. Por que hoje em dia até tem? Porque Jade Picon, você soltou aí, tem. Assim, de bobeira? Não, eu acho que assim, eu acho que hoje em dia tem atrizes que também empreendem. Esse foi o raciocínio, sabe? Eu acho que quando você é influenciador e quer ser atriz, você tem que estudar, você tem que ter aquela formação para isso. Não e eu acho que tá tudo bem. Acho que não é chegar e fazer. Acho que não. Acho que você tem que ter respeito pelo ofício, né? Assim como, não cheguei e entrei como CMO do Itaú. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem um caminho, você tem uma história, assim.
Na construção, mas eu acho, né? Exatamente. Mas hoje tem muita atriz, você pega uma Giovanna Antonelli, que hoje tem os negócios dela. Então ela continua sendo atriz, mas ela está muito mais no lado de empreendedorismo, até por uma questão financeira, que a gente não pode ignorar, né? Porque, enfim, o custo de vida altíssimo. Hoje em dia... A gente vê a Giovanna Antonelli também no TikTok super forte. Tá em tudo, exatamente, né? exatamente. Acho que você tem que ser mais plural. Mas eu acho que, pra mim, a minha dedicação como atriz teria que ser muito grande. Eu acho que isso não ia me realizar tanto na minha entrega, que eu prefiro que seja mais ampla, quanto financeiramente, que a gente também não pode ser hipócrita, é um ponto que conta, né? Precisa ganhar esse dinheiro. Traca, e o pessoal as marcas que te procuram, seja na Dojo, seja na All-in, não causa uma pressão muito grande, porque o pessoal fala assim, Traca, eu quero que você itautize a minha marca. Gera uma pressão muito grande de você falar, eu preciso que você faça isso, ainda que a empresa ainda tenha, como a Jorge falou, alguns steps ainda para, sabe, algum espaço para percorrer para ela poder estar nesse lugar? Como é que funciona isso? Sim, primeiro assim, se alguém me procura com essa abordagem, a minha resposta vai ser, não é possível. Né? Porque assim, cada marca é totalmente diferente da outra e isso é verdade, né? Por mais que pareça um clichê, é verdade. As marcas têm suas verdades, têm sua cultura, têm seus valores. Tem que ter, pelo menos. Em mercados diferentes. Então, olham para marketing, para marca de formas diferentes. Então, eu acho que cada história é uma, né? No fundo, o que eu consigo aplicar é o que está por trás do que eu construí, né? Está por trás do que eu tentei inspirar e identificar como caminhos. Então, eu diria assim que a metodologia, sabe? Um pouco das crenças que eu tenho sobre marketing, sobre marca, eu acho que isso sim é aplicável para qualquer marca. E, de novo, seja para uma marca pequena, grande, gigante, uma marca de uma pessoa, uma marca de um banco. Né? São essas crenças, inconsistência, incoerência, em você ser uma marca que se apropria de forma legítima, porque faz sentido para você, porque a sua verdade dos movimentos culturais, das tensões culturais. Eu acho que tudo isso é super aplicável, né? E é possível de se fazer, tá? Eu vejo muito as marcas hoje se perdendo no meme da vez, sabe? Né? Essas marcas, como muitas vezes elas não têm uma estratégia bem construída, elas se sentem na obrigação de sentar na janelinha de qualquer tema, de qualquer assunto e desconstruir muitas vezes o que elas construíram, ao invés de colocando layers na narrativa, sabe? Fazendo essa narrativa ficar mais poderosa. Esse é o meu jeito de olhar para as marcas e de construir marcas. Né? Tem outros, mas é o que eu acredito. Isso é aplicável para qualquer marca, cara. Quais são assim, as principais diferenças que você consegue chamar a atenção, por exemplo, no que se refere na atuação do marketing hoje e há 20 anos, por exemplo, ou há 15 anos? Cara, antigamente, as possibilidades que você tinha, elas eram muito menores. Era muito mais fácil você construir, eu diria, marca por um lado e mais difícil por outro. Onde que está essa facilidade, essa dificuldade? Antes você tinha vamos dizer assim, o prime time muito bem definido, né? Então, se você quisesse chegar em todo mundo ao mesmo tempo, com algum discurso da sua marca, você conseguia fazer isso. E do ponto de vista de variáveis de meios, assim, também era muito mais simples, né? Você tinha TV, você tinha jornal, você tinha revista, você tinha rádio e mídia na rua, né? Hoje, as marcas, se elas quiserem ser relevantes, elas precisam fazer parte da narrativa das pessoas. Então, mudou, né? Você precisa, de alguma forma... Não adianta nada, por exemplo, você ter... E as marcas ainda não aprenderam isso, todas elas. Mas você fazer um filme, por exemplo, de TV, um comercial espetacular... se o grupo de WhatsApp estiver mais legal, se o que estiver sendo tweetado não for esse filme, for outras coisas que são muito mais relevantes para a pessoa. É um tiro na água, é jogar dinheiro fora, né? Então, eu acho que hoje o profissional de marketing ele precisa entender profundamente sobre cultura, sabe? Precisa ter repertório, precisa ter referência, precisa entender que você não controla mais a narrativa da sua marca. A única coisa que você controla é a intenção que você tem a respeito dela, mas a narrativa você não controla. Então, você hoje constrói a área de marketing ela precisa ser construída muito mais a partir desses estímulos culturais do que qualquer outra coisa. E as marcas, e eu acho que o ecossistema de marketing, de marca, de publicidade tem dificuldade de entender isso ainda, né?
Então, eu acho que, por exemplo, uma marca hoje, ela compete, a maior marca do Brasil hoje compete com a atenção do maior influenciador ou influenciadora do Brasil. Você compete por atenção, né? E não necessariamente você usar um influenciador que vai te trazer essa atenção e não tem nada a ver com a sua marca, é o melhor caminho. Então, como é que você se constrói nesse ecossistema que é muito mais complexo, né? É muito mais difícil hoje em dia, né? Eu acho, cara, é muito mais difícil, mas... Mais desafiador. Mas, por outro lado, pode ser mais fácil, porque você tem a possibilidade de testar várias coisas rápido, aprender, né? Também, eu acho que se você estiver aberto para o novo, aberto para esse aprendizado, talvez seja mais fácil em algum momento. Viu? Viu só? Tá, Dormiu com esse barulho? Sim. A gente está chegando na parte final do programa, mas tem um tempinho ainda para a gente fazer uma pergunta de autoconhecimento. Em quem você vai votar? Brincadeira. Pelo amor. Georgia, vou começar contigo. O que a Georgia de 10 anos atrás achou que você estaria fazendo hoje? E aí depois você vai me dizer o que você imagina que vai estar fazendo daqui a 10 anos, por exemplo. Há 10 anos atrás eu já imaginava que eu teria um negócio. Eu não sabia a área, mas eu sabia que eu teria... Empreender era assim. Que eu estaria numa cidade grande e que eu teria criado um negócio. E acho que esse foi o ponto que nem a gente estava falando antes, né? A gente tem um foco lá, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o caminho para a gente chegar naquele foco. Então eu já tinha, o caminho foi completamente diferente. Você já via diferente isso lá na do que eu imaginava, mas onde eu tô E daqui 10 anos, eu me imagino com um negócio mais escalado, sem a minha presença ser tão dependente no operacional da minha empresa, que é um desafio grande, né, do ponto de vista empresarial. Então, eu imagino ter conseguido formar um time que, de fato, leve os valores do meu negócio com eles e não dependa isso exclusivamente de mim. E do ponto de vista pessoal, me imagino com família já. Daqui 10 anos já dá para ter filhos daqui 10 anos. Então, já imagino com uns 2 filhos aí daqui 10 anos, casada. É isso. Tudo bem. Traca, se não corresse o risco de você ser julgado por absolutamente nada, o que você faria de diferente na sua vida? E aí eu falo em todos os campos. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito da minha vida, cara, do jeito que ela é, sabe? Eu sempre quis ser pai. Eu sou pai de 2 crianças, da Maria, que tem 13, do Antônio, que tem 9. E eu gosto muito de ser pai, gosto muito de estar com eles. Então, isso eu não mudaria na minha vida. Pelo contrário, quero cuidar da minha saúde para poder acompanhar o crescimento deles da melhor forma possível, né? Não só de tempo, mas de qualidade, né? Então, isso é algo que eu não mudaria de jeito nenhum. Do ponto de vista profissional, cara, eu também não mudaria, sabia? Eu acho que a vida já me ajudou a mudar e eu não mudaria mais do que já foi mudado, assim. Eu sempre me imaginei, diferente de você, né? Ter uma vida corporativa mais longa, assim, e possivelmente me aposentar numa grande empresa. Era o caminho que eu construía, né? E, de repente, hoje eu estou empreendendo, aprendendo a fazer um monte de coisa diferente, sentindo os medos, né, de empreender, porque é totalmente diferente, mas também a beleza disso. E então eu me vejo daqui para frente, não dando um turnaround total na minha vida, sabe? Mas cara, construindo esse novo modelo, que é um modelo onde eu estou empreendendo, estou construindo coisas novas, então já estou no meu 2º movimento, de empreendedorismo. Espero que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eu possa abrir outros. E, ao mesmo tempo, estou podendo ter um tempo de mais qualidade para mim e para minha família, sabe? Então, eu tô no momento de não ruptura e de não uma mudança total do que eu estou vivendo, mas mais de aprimoramento, sabe? De aproveitar tudo isso, sabe? Mas eu gostaria, assim, a única coisa que eu gostaria de fazer, mas que não tem nenhuma polêmica nisso, era um dia ter uma experiência de morar fora do país com a minha família, sabe? Talvez quando as crianças forem estudar, alguma coisa assim, né? E talvez a coisa menos padrão para quem trabalhou tanto tempo numa grande empresa e num banco, eu sempre tive o sonho de ser escritor e eu sempre gostei de escrever artigos para o mercado e tudo mais, mas eu comecei a escrever coisas diferentes depois que eu deixei essa vida corporativa e putz, eu adoraria poder viver disso,
adoraria poder fazer mais isso, sabe? Então, eu estou escrevendo livros, no primeiro momento, sobre marcas, mas eu estou começando a escrever algumas coisas para crianças. E eu estou bem feliz com esse caminho, assim. Que legal. Aí pronto, a gente já pode fazer a ponte. A Josh te apresenta o Aguinaldo Silva. Isso aí, já faz. Aí pronto, já faz a ponte. Aí, se é uma galinha pintadinha, eu posso ser a galinha pintadinha. Que aí já, pronto. Pode. Tá tudo certo. É isso mesmo. É isso. Eu ia perguntar, Traca, justamente, bem que você respondeu, porque você à frente do marketing do Itaú, teve a oportunidade de participar de projetos enormes, assim, como, sei lá, uma Copa do Mundo. Madonna, sabe, vários projetos enormes no Brasil e ser premiado em todas as premiações relevantes para esse mercado. E a pergunta era, mas o que te motiva a continuar produzindo case? Assim, o que eu quero ganhar? Eu quero ganhar um Oscar? Porque hoje em dia você consegue fomentar o cinema com marca. Legal. Cara, eu vou te dizer, assim, eu sempre acreditei. E isso esteve em xeque agora nesse momento de ruptura de carreira, de mudança de carreira, tá? Eu sempre acreditei que as marcas, elas podem mudar as coisas para melhor. Que as marcas podem influenciar positivamente as pessoas, o mundo e etc. Não é à toa que você falou alguns projetos, mas os que eu mais me orgulho foram projetos, por exemplo, como Leia para uma Criança, que é projeto que incentiva a mobilidade urbana nos grandes centros do Brasil. Isso não tinha, hoje, pra gente, é tão natural você ver as bicicletas nas ruas, mas não existia isso. Então, você poder passar uma mensagem de final de ano onde você não vende um produto, você traz a Fernanda Montenegro passando uma mensagem inspiradora para as pessoas. Eu sempre acreditei nisso, sabe, cara? E eu acho que eu continuo acreditando nisso. No papel social das marcas. Não só no papel social, cara, mas no papel de você contar histórias boas, sobre coisas boas, sabe? Acho que o mundo está repleto de a gente vê cada vez mais, né? Um mundo polarizado, guerras acontecendo, problema para cá, para lá. Cara, é só você abrir você pegar o seu celular quando você acorda, que você vai ver muito mais coisas ruins do que coisas boas acontecendo. E eu acho que as marcas, elas podem contar boas histórias sobre coisas boas, cara. E eu sempre acreditei nisso, sabe? Então, por exemplo, eu não quero escrever sobre qualquer coisa, né? Eu quero escrever sempre sobre essa questão, por exemplo, da alma e da inteligência. Ou seja, nesse mundo que você tem a tecnologia ocupando um espaço cada vez maior, cara, eu acho que o grande diferencial dos profissionais, do ser humano, mas dos profissionais, é a humanidade. É o jeito como... o nosso diferencial, cara, num mundo onde a inteligência artificial faz tudo, é a humanidade, cara, é repertório, é isso que vai fazer a diferença, eu acho, para as pessoas, para os profissionais, para as profissionais e para as marcas. Eu acredito nisso. Então, essa tensão, vamos dizer assim, social, filosófica, sociológica e etc., é algo que eu sempre carreguei comigo e continuo carregando. E acho que nunca foi tão atual, né? Então é isso que me motiva, cara, muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Aliás, eu aprendi o contrário, cara, que prêmios, reconhecimentos, etc., isso, cara, de fato é legal na hora, você tem que comemorar, mas isso não te define, e não pode te definir, porque você não controla isso. Não deve ser teu objetivo final? Eu acho que não, cara. Genuinamente, eu acho que não. E posso falar porque eu tive bastante reconhecimento. E ainda tenho, assim. E acho que não. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o mercado de marketing, ele cria uma coisa meio artificial para você, sabe? Você acaba, durante muito tempo, falando sobre vidas fictícias perfeitas e construindo isso, roteiros, campanhas, etc. Você acaba acreditando nessa história toda, né? E eu acho que, cara, quando você tem contato com a vida real, você se torna muito mais humano, sabe? Então, eu acho que o mercado, ele ainda é muito refém desses reconhecimentos, assim, é quase um vício, sabe? E, cara, é óbvio que isso empresarialmente faz sentido e potencializa negócios e carreiras, mas, cara, quando isso começa a te definir, é a grande armadilha. Ótimo. Só mais uma perguntinha para fechar para os dois. Se eu começar contigo, vamos ser bem objetivo, Georgia. Sem demagogia, sem hipocrisia, você tem medo da IA? Não tenho medo da IA. Não tenho. Eu acho que a IA veio para nos ajudar, para substituir coisas substituíveis. E acho que a nossa mente não vai ser substituída. A IA precisa de alguém para liderar. A gente tem que saber liderar ela.
Eu acho que só não dá pra gente lutar contra. Se lutar contra, a gente vai ficar para trás, a sua empresa vai estar fadada ao fracasso, porque acho que ela é muito mais forte do que a nossa vontade, ideologia de lutar contra. Eu acho que só tem que saber usar da forma certa, usar com propósito, com objetivo estratégico e ao mesmo tempo, né, para coisas boas aí. Tem gente criando armas nucleares, vamos criar coisa boa, né? Vamos criar campanhas legais, vamos criar projetos sociais, vamos criar coisas interessantes. Não tenho medo, eu acho que o nosso lugar aqui ela não pega. Traca, humanoides, inteligência artificial, moderando a inteligência artificial, como é que você vê esse movimento você não acha que isso... E aí, quando eu estou falando que provoca medo, não necessariamente para mim, para você, mas eu digo assim, para a população de um modo geral. Como é que você enxerga essa chegada aí? Cara, eu estou muito alinhado com o que ela trouxe. Eu acho que, no fundo, eu acho que a tecnologia vai ser o que nós humanos quisermos que ela seja, né? Então, eu acho que a discussão é muito menos sobre o risco da tecnologia e muito mais sobre o risco dos seres humanos, né? Serem o que a gente não gostaria de ser ou não gostaria que fossem. Então, eu acho que, cara, dá para você usar a tecnologia e a inteligência artificial para fazer coisas excepcionais, cara. E eu acho que é aqui que a gente tem que apostar as nossas fichas, né? Eu quando olho, por exemplo, para as marcas, cara, é inacreditável como você consegue se tornar menos operacional no dia a dia e usar o que você tem de melhor, né? De criatividade, de repertório, de busca por soluções de um jeito mais intenso, né? Então, o que eu acho é que vai ter uma mudança brutal, ou seja, tudo que puder ser replicado, que puder ser reproduzido, né? Operacionalmente, eu acho que ela de fato vai ocupar esse espaço. Mas eu acho que vão surgir uma série de outros espaços, né? Eu, por exemplo, às vezes converso com meus filhos, né? Sobre futuro, enfim, o que eles querem fazer, o que eles não querem fazer. Mas eu por dentro, assim, eu tenho absoluta certeza que eles vão ser coisas que talvez nem existam hoje. Sim. Ou de um jeito que nem exista hoje. E esse é o mundo que a gente está vivendo, mas principalmente é o mundo que a gente vai viver, né? Então, eu vejo de uma forma otimista, cara. Eu acho que... É engraçado, cara. Eu acho que a maldade, as coisas ruins, enfim, o uso ruim das coisas sempre existiu. E a tecnologia, ela faz com que você perceba mais isso, né? Porque isso chega em mais gente, mais rápido, de um jeito mais potente, etc. Mas isso sempre existiu. Assim como a boa intenção e o uso bom da tecnologia também. Eu acredito no uso bom da tecnologia, cara. Eu acho que é essa a pauta principal. É a gente curar doenças a partir de você poder ter estudos mais profundos, sabe? Para mim, essa é a pauta, sabe? E a gente, quando olha para o passado também, na Revolução Industrial, por exemplo, veio para melhorar muitas condições de trabalho, né? A gente precisou ocupar outras cadeiras que antes eram tão operacionais. Então, acho que hoje, talvez, a inteligência artificial também nos permita ter mais tempo para usar da nossa humanidade, sabe? Talvez a gente possa trabalhar 1 hora menos, porque a inteligência artificial está resolvendo e ficar mais com os filhos, e olhar para a natureza, e ter mais ideias, e, sabe? Então, acho que também a gente vai ter mais tempo para ser estratégico, para ser eficiente e para pensar em coisas maiores. Eu acho que a inteligência artificial vai nos permitir também alcançar coisas maiores, né? Os idiomas, enfim, algumas barreiras eu acho que vão terminar. Eu estava outro dia fazendo uma palestra numa empresa, né? E abordei esse tema, exatamente na perspectiva que você trouxe, que imagina que você tenha 2 times, tá? Ambos têm acesso à inteligência artificial e à tecnologia, então ambos conseguem ser mais produtivos e sobra tempo para ambos, ao mesmo tempo, tá? A diferença para mim é no que você vai fazer com esse tempo que sobra, sabe? Se nesse tempo que sobra você vai usar esse tempo para mais trabalho operacional ou para fazer o que sempre foi feito, puta, cara, não tem tanto upside. Agora, se você vai usar esse tempo para pensar coisas novas, para ser mais criativo, para ter um tempo de mais qualidade para você, para sua família, então, eu acho que esse time aqui, ele tende a ser muito mais bem-sucedido ao longo do tempo. Então, eu acho que aqui está a grande chave, sabe? E quando eu penso do ponto de vista de negócio, empresarialmente, eu acho que é o que você faz com o tempo que vai te sobrar nesse processo todo, sabe? É o que vai fazer valer a pena ou não? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês conseguirem encaixar na agenda de vocês essa visita aqui. Você gostou, Marcelo? Gostei. Eu acho que foi inspirador
E faz o seguinte, deixa um contato, Traca. Que a marca que ainda fala assim, pô, agora é a minha chance de trabalhar com Traca. Qual que é o principal ponto de contato? Cara, eu tenho um e-mail, que eu acho que é o melhor ponto de contato, que é o etracanela@al-in.ai. Acho que ninguém vai conseguir captar, então eu vou falar de novo. Ninguém pegou. Etracanela, tudo junto, Tracanela com 2 L's, @al-in.ai. E aí, lá o pessoal pode ter uma palestra tua, ou seja lá o que sou eu, esse é meu e-mail. E aí a gente, é por onde eu avalio os projetos e as possibilidades de trabalho. Georgia, e você? Quem quiser trabalhar contigo, quem quiser utilizar o seu posicionamento, a marca que quiser se aproximar de você, quais são os pontos de contato? Marqueteiro tem que dar rede social, né, gente? Não pode ser outra. É Georgia DF, D de dado, F de faca. Georgia DF. Aí ali tem também os Instagrams das empresas, tem tudo ali na minha bio, vai encontrar tudo. Viu só? Maravilha, é isso, né? É isso. Quero agradecer a presença de vocês, aí, a audiência de vocês. E lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, mais ou menos, do meio-dia a 1h. Ou a qualquer momento do dia nas ondas da Nova Brasil. Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Feliz Dia da Mulher.